Semana passada eu falei sobre ser exemplo no uso das palavras, na maneira de falar, e hoje eu quero falar sobre sendo exemplo na conduta ou no procedimento. Procedimento trata-se da maneira como agimos, nos comportamos, como fazemos as coisas no nosso dia a dia, ou como se faz as coisas em cada situação da vida. Procedimento operacional padrão, ou POP, hoje já é uma verdade nas melhores empresas, nas melhores instituições, né? Procedimento operacional padrão, POP. Só que essa questão de ter um procedimento não deve ser somente numa empresa ou em uma instituição. Ter um procedimento, ou uma conduta, ou um jeito de agir, ou de fazer, deve ser uma realidade na vida de cada cristão. Pastor, por que uma empresa deve ter um procedimento? Um procedimento empresarial, na verdade, é o passo a passo padronizado de como uma empresa executa as suas atividades. Eu estou falando de uma empresa para você entender como que uma empresa executa as suas atividades para garantir qualidade, organização e resultados. Olha só. O que é um procedimento empresarial? É só você... Eu estou tentando trazer aqui uma coisa do dia a dia para você depois aplicar para a nossa vida. Um procedimento empresarial é um documento que responde o que fazer, quem faz, como se faz, quando fazer e qual padrão a ser seguido. O que faz, quem faz, como se faz, quando se faz e qual padrão a ser seguido. Esse procedimento, ele evita bagunça e dependência de pessoas. Por que é importante se estabelecer procedimentos? Só você entender isso aqui. Por que é importante se estabelecer procedimentos? Porque se padroniza o atendimento, se padroniza rotinas, é importante para reduzir erros, aumenta a produtividade, facilita o treinamento, melhora a experiência do cliente, ajuda a crescer sem perder qualidade. Uma empresa que cresce sem procedimento, cresce bagunçada. Pastor, não sou empresário, não sou empresária, não. Eu sei, calma. Alguns são aqui, outros não são. É só para você... Eu estou fazendo uma volta para depois trazer você para onde eu quero. Calma. Uma empresa que cresce sem procedimento, cresce bagunçada. Eu vou começar a extrapolar um pouquinho. Em uma família que não tem procedimento, essa família se torna bagunçada. Bagunça na família. Não existe ordem nessa família. Alguém que está crescendo sem procedimento, seja na sua vida intelectual, por exemplo, um estudante que não tem um procedimento de estudo, um atleta que não tem um procedimento sobre o passo a passo a ser seguido todos os dias, vai crescendo e fica bagunçado. Ou seja, a ausência de procedimento gera bagunça. Você pode repetir comigo para você decorar isso aqui? Diz assim, a ausência de procedimento gera bagunça. Não, me ajuda a falar mais uma vez, que é para você decorar. Eu já te ensinei a técnica de memorização. Repete 7 vezes a mesma coisa, durante 7 dias você decora.
Vamos lá? Ausência de procedimento gera bagunça. Só uma vez para você decorar. 1, 2, 3. Não estou sendo chato não, tá, gente? É só para decorar mesmo de verdade. Eu estou sendo intencional. 1, 2, 3. Pronto. O apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos ser exemplos no procedimento. Olha que legal. Então, se espera que o servo de Deus, a serva de Deus, tenha no seu dia a dia, ou no seu estilo de vida, um procedimento. Procedimentos geram ordem em nossa vida. E a palavra diz, façais tudo com ordem e decência. Façam tudo com ordem e decência. O que é que coloca ordem na nossa vida? Procedimentos. Que legal, né? O que é que coloca ordem na nossa vida? Resposta, procedimentos ou condutas. E digo mais, padronizadas. Por que padronizada? Padronizada é aquilo que eu faço todo dia. Do mesmo jeito. Deus espera que você coloque a sua vida em ordem. Deus espera que você coloque a sua casa em ordem, a sua empresa em ordem. E para que você consiga colocar em ordem, eu preciso estabelecer na minha vida o quê? Me ajuda? Eu preciso, para que eu consiga colocar a minha vida em ordem, a minha casa em ordem, a minha família em ordem, a minha empresa em ordem, eu preciso estabelecer o quê, gente? Procedimentos. Pronto. Então, o procedimento é o que, gente? O procedimento é o passo a passo padronizado de como se executa as coisas. Alguém me entende? Pode dizer amém, gente? Bom, eu disse que o procedimento reduz erros e aumenta a produtividade. Evita retrabalho, melhora, te ajuda a crescer sem perder qualidade. Eu disse que Deus espera que você coloque a sua vida em ordem. E eu vou te provar aqui agora. A Bíblia diz que um dia Deus aparece, por meio do profeta Isaías, para um rei chamado Ezequias, que tinha um governo maravilhoso, um reinado maravilhoso. Mas a casa dele não tinha procedimento. A casa dele era uma verdadeira bagunça, uma desordem. Porque tem gente que é assim. Ele é bom para colocar as coisas em ordem do lado de fora, mas do lado de dentro, bagunça. E a Bíblia diz que o profeta chega para esse rei e diz, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Por que foi que Deus mandou colocar em ordem? Porque está um caos a casa. Antes de multiplicar pães e peixes, lá em Lucas capítulo 9, você lê o texto, em João capítulo 6 também você lê o mesmo texto. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos organizar a multidão em grupos de 50 e 50. Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 14. Disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. Qual é o nome disso, gente? Coloca em ordem esse negócio, está uma muvuca, uma bagunça. Quando o profeta visitou a casa da viúva, o profeta Eliseu, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 3 e 4, o profeta deu a ela uma instrução.
E para que a gente consiga estabelecer alguns procedimentos em nossa vida, nós vamos precisar seguir instruções. E a instrução foi essa: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra. 2, fecha a tua porta sobre ti, sobre os teus filhos. 3, deita o azeite sobre todos aqueles vasos. 4, põe à parte aquele que estiver cheio. É um procedimento. Faça isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Pronto. Procedimento, passo a passo. Gente, sucesso não acontece por acaso. Alguém diz por aí que sucesso deixa rastro. Pastor, está pregando sobre sucesso? Ué, eu creio que todo cristão é para ser bem-sucedido. Em tudo que fizer, em tudo. Eu prego o que eu creio. Eu não gosto de pregar derrota, não, gente. Não existe um texto bíblico que você lê e diz assim, ó, faça isso, isso e isso para você ser derrotado. Não tem. Na Bíblia inteira não tem. Mostra, sim, exemplos bíblicos de pessoas que fizeram aquilo que não se deve fazer e se deu mal. Só para a gente olhar e ver, esse exemplo aqui eu não quero para mim. Pronto. Acabou. Pastor, por que eu preciso estabelecer esses procedimentos na minha vida? Eu vou te falar. Porque não haverá intervenção de Deus em sua vida enquanto você não estabelecer alguns procedimentos que garantam ordem em tudo que você faz. Vou repetir. Não haverá intervenção de Deus, não haverá milagres no que você faz, enquanto você não estabelecer alguns procedimentos. Só que existem procedimentos corretos, existem procedimentos errados. E a Bíblia manda a gente ser corretos em nossos procedimentos. Procedimentos corretos. Porque existe passo a passo errado, existe passo a passo que é certo. Então, pronto. Então, é só você entender aqui. Pronto. O que é que acontece hoje no nosso dia a dia? A maioria de nós somos, ouvimos a palavra, mas a gente não coloca em prática a instrução que a gente recebe da palavra. E Tiago, capítulo 1, versículo 22, na versão 21, diz assim, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, por que eu preciso fazer isso aqui? E essa mensagem aqui daria para a gente pregar aqui o mês inteiro, falando somente sobre procedimento cristão, como que um cristão deve proceder, qual deve ser o passo a passo de um cristão em cada área da sua vida. À luz da palavra. Então, vamos lá. Qual deve ser o procedimento de um cristão ao acordar? Vamos começar assim. Eu quero começar ao acordar até dormir. Pronto. Escute. Quando você não conhecia a Cristo, é uma coisa. Você vivia em trevas, você vivia na escuridão da sua mente. Então a Bíblia diz, aquele que anda em trevas, qualquer lugar serve. Você anda perdido. Então, agora que você está seguindo Jesus, seguindo luz, existe luz na sua mente. Tá? Então, qual deve ser o procedimento, o passo a passo? Né? Como que se deve fazer? Logo que eu acordo. Primeira coisa, você precisa se conectar com Deus. Pastor, isso eu sei que tu sabe. E o pior é que eu sei que tu sabe.
Quem aqui não sabe isso? Todo mundo sabe disso. Primeira coisa, primeiro passo, que todo cristão precisa. Primeiro procedimento de um cristão quando acorda. Se conectar com Deus. Mas o que é que a minha geração faz? Eles não são praticantes da palavra. Eles são ouvintes esquecidos. Eles estão se enganando a si mesmos. Procedimento ao acordar. Número 1. Ler. Vou te dar aqui, tá? Leia um capítulo da Bíblia e depois escolha um versículo para você meditar. Antes de ver o celular e assistir TV. Ô, irmão, a maioria de nós hoje, quando acorda, procedimento número 1, pega o celular e dá logo uma rolada aqui no dedo. A partir de hoje, você não vai fazer mais assim. A partir de hoje, quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é ler um capítulo da Bíblia. Ah, pastor, não consigo ler um capítulo todo, não. Então, leia uma porção, aquilo que você der conta de ler. Mas comece, pelo amor de Deus, lendo a palavra. E depois que ler, medita. Meditar é pensar repetidamente na palavra. E por quê, pastor? E se eu não te der o porquê, tu não faz? E por que eu preciso fazer isso, pastor? Em primeiro lugar, para você renovar sua mente. Segundo, para você organizar os seus pensamentos, porque a sua vida é um retrato da sua mente. Se a tua mente é desorganizada, a tua vida vai ser desorganizada. Terceiro, para você ativar a sua inteligência. Um dos homens que teve o maior QI em toda a história, ele revelou o segredo dele. Eu leio a Bíblia todos os dias. Foi um japonês. Quarto, para vivificar o teu espírito, sensibilizar a tua alma para ouvir a voz de Deus. Romanos 12:2 diz assim, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A minha mente precisa ser renovada para que a minha vida seja transformada. Você vai viver a mesmice se a sua mente não for renovada diariamente. E só a palavra de Deus tem esse poder de renovar nossa mente. E o texto diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1 na versão ARC. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará, gente. Escute. Ele medita na lei do Senhor, de dia e de noite. É um procedimento, você precisa fazer, é o teu passo a passo. A pergunta é, eu vou até fazer aquele vídeo que eu vi na internet um dia. Com que idade tu vai aprender isso? Com que idade tu vai colocar isso em prática? Com que idade? Esse procedimento. Com que idade? Impressionante que procedimentos nas empresas, para que todo mundo consiga fazer valer aquele negócio, alguém tem que ler aquele procedimento todo dia. Todo dia tem que fazer um DDS. Ó, reunião diária ali, para ler o procedimento, para ver se o povo consegue botar aquele negócio que todo mundo já sabe. Eu estou ministrando isso hoje, escuta aqui. Daqui uma semana, 90% do povo já esqueceu. Não, assim, talvez não nesse público de hoje que vê hoje aqui no culto da palavra, talvez.
Talvez o público que veja que o a palavra tenha, assim, sabe, uma predisposição maior pela palavra. Talvez não seja a realidade desse público aqui, não. Deixa eu ser uma otimista aqui hoje. Segundo, olha, procedimento ao acordar. Não é olhar celular, não é olhar Reels, não é olhar Instagram. Você vai ler um capítulo da palavra, o quanto tu puder der conta de ler, depois meditar na palavra, para você ativar sua inteligência, renovar sua mente, vivificar o seu espírito e sensibilizar sua alma. Depois que tu fez isso, procedimento número 2. Procedimento número 2. Faça uma oração. Faça uma oração. E nessa oração, você vai declarar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Você vai declarar o sangue de Jesus sobre a sua família. Você vai declarar o sangue de Jesus sobre o seu dia. Eu declaro o sangue de Jesus sobre a minha vida. E pelo sangue de Jesus eu sou justificado. Pelo sangue de Jesus eu sou perdoado. Pelo sangue de Jesus eu sou santificado. Pelo sangue de Jesus eu sou abençoado. Pelo sangue de Jesus eu tenho a saúde abençoada, eu tenho filhos abençoados, eu tenho um casamento abençoado. Pelo sangue de Jesus eu tenho uma empresa abençoada, eu tenho um trabalho abençoado. Pelo sangue de Jesus, você precisa aprender a declarar o sangue de Jesus sobre a sua vida e sobre tudo que leva o teu nome. É um procedimento simples, mas que você não faz. Depois que você declara o sangue de Jesus, você vai declarar palavras de vida, palavras de bênção. Eu falei aqui semana passada, a vida e a morte está no poder da língua. Então tu tem que acordar de manhã e liberar a palavra de bênção. A primeira coisa, acorda. Não vou perguntar quem faz e quem não faz não, tá, gente? Eu não quero constranger ninguém, não. Eu só vou te pedir que você faça somente isso. Experimenta começar o dia declarando: eu sou forte porque o Espírito de fortaleza está sobre mim. Minha família é abençoada porque o Deus que abençoa está aqui. Tudo que eu colocar as mãos a fazer vai dar certo porque o Senhor já abençoou as minhas mãos. Eu tenho mãos abençoadas, pés abençoados. Eu tenho... É isso, abençoa. Abençoa, abre a boca para abençoar. Depois, apresenta o plano do dia a Deus. Ah, pastor, aí pegou pesado. Pois bem, mas eu já falei aqui 1 milhão de vezes, tu precisa ter o plano do dia. Aí, você tem que escrever isso em algum lugar, pelo amor de Deus. 4, ore pelas pessoas que farão parte, sabe, da sua rede de relacionamentos ao longo do dia. Apresente cada um deles a Deus. 5, começa o dia agradecendo. Ó Deus, eu te agradeço por isso, por isso, por isso, por isso. Agradece. Experimenta a partir de hoje colocar isso como um procedimento. Ó, eu vou começar todo santo dia agradecendo. Provérbios 16, 3 diz assim: entrega tuas obras ao Senhor, na versão A21, e os teus planos serão bem-sucedidos. Você não pode mais fazer como faz os ímpios. Porque a pessoa que não tem o temor de Deus, ela acorda, entra no modo automático e vai para a vida e não está nem aí para Deus. Ela vive um estado de soberba crônico. Estado crônico de soberba. De autossuficiência. Ele nem lembra de Deus. Tamanha arrogância no coração dessa pessoa. O texto de Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15, diz assim, na versão ARC:
Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos, ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deverias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Sabe o que é isso? É você submeter cada um dos seus planos à vontade de Deus. Seja feita a vontade. Senhor, eu estou te pedindo isso, isso e isso, mas seja feita a vontade, seja feita a vontade, seja feita. Eu confio que do teu jeito vai ser melhor. Seja feita a tua vontade. Senhor, vai na minha frente, vai desembaraçando, e aquilo que não der certo, já sei que é o Senhor que não permitiu. Acabou. Pastor, qual deve ser o meu procedimento? Pronto. Aí pronto, né? Aí fez isso aqui agora, fez a sua oração, tá? Aí você, ó, pá, vai tomar um banho. Eu tenho que falar, gente, eu tenho que falar. Porque tem gente que vai para o trabalho sem tomar banho. Falar a Deus? Toma um banho, gente, de verdade. Poxa, não combina você, cristão, chegar no trabalho, tô com aquela cara de sono, aquela amassada, sabe? Não, toma um banho legal, rapaz, toma um banho legal, bota um perfume legal, sabe? Bota uma roupa legal. Não pega a roupa toda amassada, uma camisa toda mal amanhada e vai de qualquer jeito. Não, a aparência conta, gente. Quando o José foi chamado à presença do faraó, sabe o que foi que ele fez? Procedimento. Tomou um banho, se barbeou, padrão. Pastor, não acredito que está falando isso aqui. Pois é, rapaz. Acredite. Tem um bocado de crente ainda desleixado, largado. Nem um banho de manhã ele toma. Misericórdia. Estou falando, rapaz, toma um banho legal de manhã, entendeu? Escova o dente? Sim. Um hábito legal é bom, rapaz. Pastor, não, rapaz, eu sei o que estou falando, o pastor tem que falar em tudo. Essa parte não te toca não, mas toca só alguns poucos. Eu sei o que estou falando. Pronto, me arrumei, tal, vou para o trabalho. Legal. Está no carro, bota um louvor. Então bota uma pregação. Bota um audiobook. Não perde tempo quando você estiver dirigindo. Pastor, precisa fazer isso? Claro que preciso fazer, rapaz. Eu sei o que estou falando. Chega no trabalho, procedimento de trabalho, ou chega no trabalho, na escola, não sei onde for. É padrão a partir de hoje. Você que é cristão, é padrão a partir de hoje. E tu está em casa na internet, clica aí e manda para um bocado de gente essa mensagem, pelo amor de Deus. Chega um trabalho, escute, faça o seu melhor. Isso tem que ser padrão, é um procedimento padrão. Fazer o meu melhor, sempre. Deixa eu falar com você aqui. Um cristão nunca deveria ser demitido. Nunca. Eu fico escandalizado às vezes, gente. Às vezes eu fico escandalizado com as coisas que eu ouço de alguns empresários. Pastor, rapaz, hoje eu já estou até pensando 2 vezes em contratar um crente. Porque antigamente não era assim não, gente. Antigamente a pessoa que se dizia cristã, ou um cristão, ele fazia valer o nome de Jesus, fazia valer o nome de Jesus, o nome que ele carregava. Lá em Mateus, capítulo número 5, deixa eu ler esse texto aqui para você ver uma coisa. Mateus, capítulo 5, olha o que está escrito aqui. Pelo sangue de Jesus. Mateus, capítulo 5, o verso 16 é assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso
Pai que está nos céus. Um cristão é assim, o procedimento dele é assim, tudo que ele faz com excelência. Ele faz bem, faz direito. E as pessoas glorificam a Deus por causa da vida dele. Os melhores funcionários deveriam ser sempre os cristãos. Porque o Espírito Santo habita em você. O Espírito de excelência habita em você. Um cristão, vou repetir isso aqui, ó. Um cristão nunca deveria ser demitido por incompetência, por ineficiência, por imperícia ou por negligência. Nunca. Eu preciso fazer essas coisas. Porque eu quero, sabe o quê? Eu vi aqui nessa parte, você é evangélico, você é crente? Sim, sou. Você congrega onde? Na Renova-me. Pode contratar. Eu quero chegar nesse nível, gente. Você pode dizer amém por isso ou não, gente? Quem é seu pastor? Pastor Joelson. Rapaz. Ele vai perguntar assim, você participa do culto da palavra? Participe. Pode contratar. Tem que ser assim, o padrão tem que ser isso aqui, ó. De verdade, de verdade. 100 meses é feliz. Agora não. Tem uma meia dúzia de gente que se diz crente, mas é ineficiente, é incompetente, é negligente, sabe? E que merece ser demitido mesmo. E merece ser demitido, sabe por quê? Por falta de desempenho. Não bate metas, baixa produtividade, entrega com qualidade ruim, não evolui, não cresce, não se desenvolve. Outros, por isso aqui, ó, falta de comprometimento. Pastor, mas a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Fala, poxa. Não posso falar assim não, né? Fala, que claro que fala. Fala, minha benção, claro que fala, benção. É isso que dá falar essas coisas em casa, tá vendo? Ei, escute, você como cristão deveria bater todas as metas da sua empresa. Eu queria ver você ser demitido. Nunca. Nunca. Seu patrão tem orgulho. Vem cá, não tem mais alguém como você na sua igreja, não? Tu crê comigo, sim ou não, gente? Eu estou dizendo que o seu procedimento deve ser o quê? Exemplar, sim ou não? O seu procedimento, o meu procedimento, deve ser exemplar. Imagina alguém que bate todas as metas da sua empresa. Pastor, isso é possível? Sim. Sabe por quê? Porque sobre a sua vida existe uma promessa, existe uma bênção liberada. Sabe qual é? Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás por cima e não por baixo. Você pode declarar comigo e dizer assim, o Senhor me porá por cabeça e não por cauda. Estarei por cima e não por baixo. Isso aqui, meu irmão. Olha o que Paulo fala. Quanto a mim, irmão, não julgo que eu já o haja alcançado. É Filipenses 3,13. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, avanço para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha um alvo, Paulo tinha uma meta, ia para cima. Claro, na carreira que Deus chamou ele, a vida ministerial. Um cristão, ele tem que ser, sabe o quê? Em vez de ser aquele tipo de baixa produtividade, ele tem que ser daquele tipo de alta produtividade. Eclesiastes 9:10 diz assim, tudo quando vier a tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Colossenses 3, 23 e 24, a RC diz assim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor que servis.
Rapaz, a partir de hoje tu tem que ser assim, ó. Uma pessoa de alta produtividade. Eu faço muito em pouco tempo. E ninguém aqui vai conseguir bater o meu recorde. É isso aqui. Olha o que diz Provérbios, capítulo 10, versículo 4. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Olha o que diz Provérbios 10, 4. O preguiçoso deseja e não consegue nada, mas o desejo dos diligentes será satisfeito. Olha na versão NVI, Provérbios 21, 5. Os planos do diligente levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Diligente. Ou seja, eu preciso ser alguém cujo procedimento me conduz a uma entrega excepcional, gente. Você não pode carregar o nome de Jesus e ser daquele padrão de baixa produtividade que só faz o mínimo. Não, a partir de hoje você vai mudar sua mente. Entenda isso. Excelência abre portas. Você pode repetir comigo isso aqui, por favor? Diga assim: excelência abre portas. Viste o homem diligente na sua obra. Ser diligente é fazer mais do que a sua obrigação. Sobre reis, perante reis, será posto. Provérbios 22, 29. Agora, se você não tem, sabe, aquele espírito excelente, se você só faz o mínimo, você nunca propõe melhorias onde você está, sabe, você não tem iniciativa, sabe, o seu procedimento é incorreto em tudo que você faz, sabe, você dá motivo para alguém falar mal de você, você não pratica o que é certo, o que é correto, só faz asneira. Como que Deus vai ser glorificado através da sua vida? É por isso que eu defendo essa tese mesmo. Um cristão nunca deveria ser demitido, nunca. O estilo de vida dos cristãos deve ser correto. Porque as pessoas observam não só o que a gente diz, mas as pessoas estão observando como a gente vive. E aqui é sobre como a gente vive. As nossas obras, aquilo que a gente faz, precisa glorificar a Deus. Ou seja, eu preciso ter uma conduta exemplar entre as pessoas com as quais eu convivo. Agora, o que acontece hoje? É gente que não bate metas, com baixa produtividade, falta de comprometimento, atrasos frequentes, falta sem justificativa, sai antes do horário, falta de responsabilidade nas tarefas. Eu disse que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Sabe? É gente que falta com respeito no ambiente de trabalho. Cristão brigão. Briga com tudo, briga com todo mundo. Confusento, confuseiro. Ele tem dificuldade de trabalhar em equipe. Ele tem sempre uma atitude negativa. Meu irmão, você deveria nem dizer que é crente. É sério. Nem disse que é crente, de verdade. Tu é crente? É assim. Aí tu muda o assunto, tá? De verdade. Você está doido, irmão? As pessoas têm que olhar o seu bom procedimento e dizer: rapaz, esse cadê ser crente? Alguém me entende, sim ou não, gente? Pelo seu procedimento, as pessoas têm que olhar assim: rapaz, esse cadê ser crente? Sabe o que a Bíblia diz? Olha para cá. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, porque esta é a lei dos profetas. Ou seja, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado.
Respeite as pessoas como você gostaria de ser respeitado. Fale com as pessoas como você gostaria que as pessoas falassem com você. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Sabe o que a Bíblia fala sobre contenda? Nada faças por contenda, por vanglória. Filipenses 2:3. 2 Timóteo 2:24. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso. Provérbios 20, versículo 3 diz assim: honroso é para o homem o desviar-se de contendas. A Bíblia diz que Deus abomina aquele que semeia contenda. Provérbios 6, 16 e 19. Criar confusão é algo que Deus reprova. Mas tem gente que está, onde trabalha, você acordou, aí vai para o trabalho. Problemático. Confuseiro, chama como gente. Promotor de confusão. É fazer confuseiro, confusento, não dá não. Neologismo, tá? Deixa eu ficar atuar. Sabe o que a Bíblia diz, gente? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Já vi aquele outro cristão que ele tem sempre uma atitude negativa? Não combina com você, meu filho, pelo amor de Deus. Quem é que quer uma pessoa que o tempo inteiro tem sempre uma atitude negativa? Ele só vê gigante, só vê muralha, só vê dificuldade. Entenda isso. Há um Deus que é riquíssimo em sabedoria, que habita em você. Na mente de um cristão deve ser assim: há sempre uma saída. Mas um cristão, olha, que tem uma atitude negativa, ele sempre diz assim: não podemos fazer isso. Eu não posso fazer isso, não podemos fazer isso. Ele sempre vai dizer assim: estamos sobrecarregados. Uma pessoa, tem uma atitude positiva, e em vez de dizer eu não posso fazer isso, ele diz assim: mas como que eu vou fazer isso? Não, a gente vai conseguir. Eu ainda não sei como, mas a gente vai conseguir. Sabe o que está escrito, irmão? Romanos 8:31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós. Irmão, já pensou um cristão chega na empresa, no seu trabalho, cheio aqui, olha, atitude positiva. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem um texto do salmista dizendo: com meu Deus eu salto muralhas. Se a muralha não for demolida, eu vou saltar essa muralha, mas a muralha não fica na minha frente. É isso aqui, meu filho, pelo amor de Deus, entenda isso. Entenda isso. Olha para Paulo, Filipenses 4, do 11 ao 13. Digo isso na versão NAA. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque a pessoa descontente, ela sempre terá uma atitude negativa. Olha para Paulo, sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo, repete comigo assim: segredo. Aprendi o segredo, de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Qual o segredo, Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode aplaudir Jesus? Fique de pé, por favor. Acabou o tempo. Sabe o que é ter uma atitude positiva? Ei, você sabe o que é ter uma atitude positiva? Olha, eu não sei ainda como fazer, mas eu creio que Deus vai me mostrar uma saída. Amém, gente? A partir de hoje assim você vai chegar. Eu não sei como fazer, mas Deus vai nos mostrar uma saída. Eu vou encontrar uma solução.
Se o mar não se abrir, eu vou andar por cima desse mar. Se está difícil é porque eu ainda não aprendi a fazer o jeito certo, mas eu vou conseguir. Amém, gente? A partir de hoje, sabe, você vai ser desejado aonde você chegar. Eu vou repetir mais uma vez, que isso é a palavra de bênção que eu estou liberando sobre a tua vida. A partir de hoje, você será desejado aonde você chegar. As pessoas vão querer, vão fazer questão. E quando souberem que congrega na Renova-me, por favor, manda para cá, rapidinho. E se descobrir que participa do culto da palavra, por favor, olha, eu vou até dar uma bonificação aqui para não... Alguém pode entender isso? Pode dizer amém, gente? Pelo amor de Deus. Eu não quero sonhar que a partir de hoje, escute, haja cristãos entre nós que é indisciplinado, que não segue processos, não obedece a instruções, não obedece a orientações, que é desorganizado, que ignora os padrões da empresa, que é antiético, que é mentiroso, que usa de forma indevida os recursos da empresa que trabalha, do lugar que trabalha, que quebra a confiança que foi dada, que fala mal do lugar que trabalha, sabe? Que fala mal uns dos outros, que não aceita, sabe? Que tem dificuldade para aprender. Gente, só faz o mínimo. Parece que é um mal do brasileiro, meu Deus. Só faz o mínimo, só faz o mínimo. Você era assim. A partir de hoje, o Espírito Santo vai te ajudar. A partir de hoje, onde você chegar, a sua atitude é: se o Senhor se agradar de mim. Fazer como fez Josué e Caleb. Está todo mundo dizendo que não vai dar certo. Está todo mundo dizendo aqui que não é para nós. Está todo mundo subestimando quem nós somos. Mas Josué e Caleb dizem assim: se o Senhor se agradar de nós. Só isso. Se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e a dará a nós. É uma terra em que emana leite e mel. Ele disse assim: não, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não os temais. Pronto. Só basta isso. Se ele se agradar de mim, já foi. Já foi. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você se tornará um homem imparável, uma mulher imparável. Vamos orar juntos. Espírito Santo, hoje eu falei um pouquinho como deve ser o procedimento do cristão ao acordar e o seu procedimento no trabalho. Nos ajude a ser fiéis em tudo quanto nos foi confiado. Nos liberta da preguiça, nos liberta da procrastinação, nos liberta da negligência. Espírito Santo, coloque em nós uma força interior que nos ajude a estar por cima e não por baixo. A tua palavra diz que se a gente ouvir a tua voz, se a gente obedecer aos teus mandamentos, o Senhor vai nos colocar por cima. É o Senhor que vai nos colocar por cima. Nos ajuda a colocar a nossa vida em ordem. Nos ajuda a ter consciência do uso do nosso tempo.
Nos perdoa por todas as vezes que a gente não fez aquilo que glorificava o Teu nome. Nos perdoa por todas as vezes que nós escandalizamos o nome de Jesus por causa da nossa imperícia, por causa da nossa negligência, por causa da nossa falta de comprometimento. Nos perdoa, Senhor. Eu quero te pedir que quando as pessoas observarem o nosso bom comportamento, quando as pessoas observarem o nosso estilo de vida e tentarem descobrir o nosso segredo, vão perceber que o nosso segredo é o Senhor em nós. É o Senhor em nós. É o Senhor em nós. É a Tua presença em nós. É o Teu Espírito em nós. É por isso que todos os dias nós vamos padronizar isso, Senhor. Começar o dia se conectando contigo, porque Tu és a fonte de sabedoria, Tu és a fonte do poder, Tu és a fonte da inteligência, Tu és a fonte da excelência. Espírito Santo, nos perdoa por todos os dias que a gente fez planos sem antes te consultar. Nos perdoa por todas as vezes nós somos rebeldes e decidimos fazer as coisas sem antes falar contigo. Fizemos planos, mas não incluímos o Senhor. Não consultamos o Senhor. Liberta-nos da soberba. Liberta-nos da soberba. Liberta-nos da soberba, Senhor. Ajuda-nos a começar o dia meditando na Tua palavra. Não permita que sejamos ouvintes esquecidos. Antes, ajuda-nos que sejamos praticantes da palavra.